Fala galera, tranquilo, sejam bem-vindos. Vamos para o nosso novo personagem. E olha que o tempo vai passando e a gente vai colocando cada vez mais gente dentro desses bilionários para a gente roubar alguma coisa deles. Hoje nós vamos falar de um personagem muito peculiar que eu vou te falar, eu não conhecia. Então isso é muito legal. Eu fiz esse exercício lá atrás, quando eu nem sequer tinha me formado, para conseguir ter o retorno e conseguir mudar de vida. Hoje eu estava andando no táxi e ele falou: Tá, mas como que você foi para esse mercado? Que ele me reconheceu. Aí eu falei: Cara, por simples. Eu peguei a lista da Forbes e eu falei: Eu não quero ter uma vida mediana, eu quero ser rico. Então vou procurar com quem é rico, vou copiar deles. Isso nós estamos falando de décadas atrás. Agora estamos falando de novo, junto, eu e você aí, e eu tô descobrindo gente nova, porque esse cara não estava na lista inicial e provavelmente nem os pais dele. O ponto é que nós começamos agora a falar de uma coisa bem bacana, porque eu geralmente acerto o destino, mas nem sempre no time correto. Mas é inacreditável como eu acerto o caminho. Eu venho falando há bastante tempo, quem acompanha a gente, um gerador de riquezas e tudo mais, que para mim a nova fronteira da riqueza, do dinheiro, da abundância é a Índia. Eu falo isso já há bastante tempo. E olha que agora está começando a aparecer cada vez mais. Indianos aparecer na lista dos bilionários. Hoje, quem a gente vai conversar, vou até dividir a tela aqui com vocês para vocês verem, para a gente reconhecer mais a carinha. Os outros, muitos não precisavam nem mostrar, né? Esse a gente tem que mostrar. Aqui, ó. No nono lugar da nossa lista está Mukesh Ambani, Ô presidente Luiz, da. antes de você começar a contar ali, só para complementar aquilo que você está falando, porque tem bastante gente que vem chegando depois. Que ontem a gente falou do Warren Buffett, igual você falou, também era um personagem que ficou muito conhecido recentemente por causa do casamento da filha, né? Só que você comentou uma coisa, a gente até estava falando esses dias, o quanto a gente consegue aprender com essas histórias. E nos últimos dias eu estava dando uma olhada na história dele, e tem uma questão familiar, e tem uma questão de tino de negócio, de como que o irmão foi para um lado e ele foi para o outro, como ele é agressivo na forma dele administrar e gerir as empresas dele. E tem uma outra coisa que é muito característico do Ambani ali, a competência que ele tem e a coragem que ele tem em inovar e criar novos negócios e fazer, e ao mesmo tempo ele não tem vergonha nenhuma do dinheiro que ele tem, porque ele expõe mesmo, ele mora numa casa de US$ 1 bilhão, ele paga 2008, ele fez o casamento para uma filha de 100 milhões e chamou a Beyoncé para tocar, agora fez um outro. Falei, cara, e é uma coisa muito, meio maluca, né? Então, com tudo você vai aprendendo, desde o manejo do negócio, desde como ele utiliza o dinheiro também, porque é para ele, né? Pô, que adianta você ter dinheiro se não utiliza para você também esse Ah, dinheiro, para teus filhos, para tua família? só tem um problema, né? Que daí você me quebra, né? Pô, esse foi o Ambani, o cara já explicou todo mundo, a gente Não, volta cara. pro próximo. Pô, você tá de sacanagem, Bica? Aí é Não, você vai contar a sacanagem. história. Ele me passou o roteiro inteiro aqui, daí ele me ferrou, Bica. Ah, e aí eu faço o quê? Cara, Repito tudo que ele acabou de me é que eu me dizer? empolguei, eu me empolguei na história dele. Ela é fantástica a história desse cara, cara. É digna de estudo. É, Então, na é verdade, a gente ia interessante. chamar a Lu e ia falar só do casamento aqui, fazer um de Não, eu já fofoca escondi ela. mesmo, e Ela já Fazer era. um não. feat, né? É, Fazer um Fazer um tá feat com feat. doido. ela. Ia sair caro, hein? Ia sair caro. Vai lá, agora deixa. Eu Tá. tava tentando segurar aqui, me deu spoiler aqui, mas vai lá. Parte legal, como eu sempre apresento pessoas com uma frase ou com um nome, o dele é muito diferente. Filho de peixe, nem sempre peixinho é. Nem sempre. Hoje tem 66 anos e a história começa assim. Ele sim é herdeiro, ele não é o self-made, alguém fez antes dele, e muito dessa geração é feito por, assim, né, de herança. E a história do pai dele é muito legal. Pensa numa Índia, que ainda hoje é um país subdesenvolvido, de terceiro mundo e pobre, mas naquele momento, há décadas e décadas atrás, muito mais pobre, muito mais sofrido, ao ponto do pai dele sair, imigrar, sair da Índia para ir para o Iêmen. Luiz, aonde é o Iêmen? Gente, pensa um lugar escondido, é o Iêmen, tá? Um lugar hoje que vive em guerra civil, cheio de problema. Naquele momento ainda tinha oportunidades lá e ele era vendedor. E eu falo, se tem uma ferramenta na vida para mudar uma vida e para você prosperar, é você saber venda. Luísa, qual é a ferramenta mais importante para ganhar dinheiro no mundo? Venda, sem dúvida nenhuma. Todo o resto você coordena e adequa. Venda você tem que saber fazer. Não tem saída, não tem jeito. E ó,
vou já dar uma chamada para você. Dá uma olhadinha no que a gente fez hoje, tá? Na clínica que a gente fez hoje. Ela vai sair no domingo, provavelmente assista, porque tem tudo a ver com isso, com a lógica de venda. Indo para o Iêmen, ele viu como estava o mercado lá e regressou para a Índia. Quando ele regressa para a Índia, ele começa a mandar coisas da Índia para o Iêmen, tá? E o que que tinha na Índia naquela época? Olha, foi até quase a vida inteira nas Índias a lógica das especiarias, né? A história do Brasil, há séculos atrás, está ligada às especiarias da Índia, como está ligada à vida da família dele. O pai dele vira quase um mascate, mas internacional, vendendo essas especiarias da Índia para o Iêmen. E com isso ele faz bastante dinheiro. Não a fortuna que tem hoje, mas um dinheiro bem considerável. E ele começa a investir na indústria têxtil. Imagina o que é investir na indústria têxtil num país que tem bilhões de habitantes. Naquela época, já com centenas de milhões de habitantes. Pô, é um mercado extremamente promissor, tem muito consumidor lá dentro. Era isso que ele pensava. E foi crescendo a empresa cada vez mais e diversificando, foi virando um conglomerado muito forte chamado Reliance. Só que os filhos, dois filhos geriam principalmente, estavam cada um gerindo uma parte diferente da empresa e um deles, o Mukesh, vai para os Estados Unidos estudar em Stanford. Engraçado, porque quantos já foram, hein? Nós estamos no nono. Quantos já foram para os Estados Unidos estudar ou empreender? Pensa. Todos, né? Até agora todos, Luiz. O ambiente e o lugar que você está, sim, é um fator preponderante, importantíssimo do resultado que você vai ter final. Não tem jeito. Ele foi para Stanford, só que ele não termina a escola de negócio de Stanford, porque o pai dele começa a ter problemas de saúde, começa a ter dificuldades. Ele volta para a Índia e ele e o irmão assumem a empresa. E aí eles começam a diversificar. Vai para o ramo de petróleo, vai para o ramo de telecomunicações e vai ampliando. Até que chega a neve, né? Chega o inverno e o pai dele falece. Quando o pai dele falece, ele já tem um conglomerado muito grande, eles já são muito ricos, eles já são um dos mais ricos do país. Mas, a partir do momento do falecimento, esses dois começam a crescer a empresa de um jeito muito pungente. Principalmente o Mukesh. Ele diversifica, ele vai crescendo muito, aumentando a empresa em várias vezes. Só que com uma peculiaridade. Ele gerindo uma parte da empresa, alguns tipos de negócio, o irmão gerindo outros tipos de negócio. Então a empresa ficou dividida basicamente em dois cernes. O cerne Mukesh, que estava muito ligado já à parte de petróleo, e o outro cerne que estava ligado no Anil, que estava ligado a telecomunicações e outras coisas. Tá? E eles começam a brigar. Como toda herança, é sempre um inferno. Ah, Luiz, eu amo meus filhos. Não deixe herança para eles, porque eles vai acabar com a família. Como acabou com essa? Começaram a brigar por essa herança, quem coordenava o quê? E a matriarca, mão forte, foi lá e falou: peraí, vamos fazer uma coisa aqui, vamos levar para a justiça. Ela leva para a justiça, faz um acordo na justiça e separa as duas coisas. A Reliance, que é a empresa original, fica com o Anil. A nova empresa que surge dali fica, a RIL fica com o Mukesh. Tá? E aí que é legal, por que que eu coloquei filho de peixe? Nem sempre peixinho é. Uma, porque o Mukesh vira um peixão. O homem mais rico da Ásia e um dos mais ricos do mundo nesse momento, e certamente preparado para virar o homem mais rico do mundo. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu diria que o homem mais rico do mundo vai ser o Mukesh em algum momento. E o outro lado, Luiz, como funcionou isso? Um cash ficou com a parte petrolífera e continuou crescendo, 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 crescendo. Em algum momento ele começou a ir também para o varejo. Abriu loja de varejo, mercados, farmácias, varejo na Índia, com bilhões de habitantes, continuou crescendo cada vez mais. Ao mesmo tempo que Mukesh crescia e virava peixão, Anil caía e afundava o barco. Não era filho de peixe. O que que aconteceu? Em pouco tempo, próximo agora de 2020, o Mukesh entrou nos 10 mais ricos da Forbes do mundo e o Anil abriu falência. Entrou em falência, pedido de falência da empresa original. A empresa original faliu, quebrou. E está com processo com credores do mundo
inteirinho e ele disse: eu perdi todo o dinheiro da família. Então, um lado perdeu tudo e o outro continuou guinando, fazendo e crescendo. Para você ver que, mesmo vindo do mesmo berço, tendo com o mesmo bolso, tendo o mesmo dinheiro, dividido igual, com o mesmo dinheiro, para você ver que dinheiro não importa. O que importa é para onde está apontado o vetor. Não importa todo o dinheiro do mundo, se o vetor estiver apontado para baixo, ele vai sumir. Não importa a desgraça que você tá. Se o vetor estiver apontado para cima, você vai bombar. Mukesh apontado para cima, Anil apontado para baixo. E aí, o Carlos colocou uma coisa bem legal, que era a relação do como ele é empreendedor, o Mukesh. Ele realmente é um empreendedor voraz, serial e genial. Agora, a bola da vez é uma empresa chamada JIO. JIO. É a febre agora na Ásia, é o queridinho de todos. Luiz, mas por que que você acha que ele é tão queridinho? Porque está num mercado bilionário, porque ele está trazendo telecomunicações para pessoas que não podiam antes, mas principalmente porque os sócios dele é o Facebook, a Google, a Amazon. Luiz, como assim? A Facebook tem 10% dessa empresa. Imagina o quanto eles apostam nele. E qual que é a sacada? Essa Jill, eu esqueci até o nome daquela empresa, a Bica vai poder me ajudar, da China, que tem tudo, meio de pagamento, celular, jogos. A Bica já vai ajudar a gente aqui com o nome dessa empresa da China. Ele é mais ou menos assim, é uma empresa de telecomunicações, de celular basicamente, e internet, mas entrega tudo. Vai ter meio de processamento de pagamento, vai ter tudo lá dentro, tá? Tudo. E qual a grande sacada dele? Ele fez um celular que custa US$ 50. Cara, imagina, tem quase 2 bilhões de habitantes naquele negócio. Pensa o cara vendendo celular a US$ 50. Ele vai dar acesso para as pessoas. E eu vou além. Ele pagaria para a pessoa levar o celular. Luiz, por quê? Porque ele vai vender pelo celular. A loja, tipo a Amazon, vai ser dele. E ele vai vender via internet. O indiano médio não tem acesso à internet o tempo todo. Ele não tem o celular. Agora ele vai ter. O que quer dizer que ele está levando uma loja dele, de todas as lojas que ele tem, lembra que ele é o maior dono de varejo da Índia, está levando uma loja dele para cada casa de cada indiano. Porque agora o cara está com a loja na mão. É ou não é genial? Essa empresa certamente vai virar um dos grandes negócios do mundo mais rápido. E qual a chance de não ser? Zero. Porque tem 2 bilhões de consumidores. É simplesmente gênio, né? Gênio. E está muito bem acompanhado, né? Para você ter uma ideia, agora ele já tem 1 bilhão de consumidor. Agora, 1 bilhão de consumidor. Imagina o tamanho que já é. Tá? E qual foi a estratégia dele, que é bom para a gente pegar isso? Ele começa não cobrando o celular, é gratuito nos primeiros meses. E depois ele cobra, só que é 30% mais barato do que os concorrentes. Ó, para pegar massa. Ele vai pegar toda a massa ali e vai trazer todo pro lado dele. Não tem como concorrer com esse maluco lá dentro. É uma questão meio claro, né? O que me chama muita atenção nele é como ele escolhe negócios bem. Você reparou? Ele ficou com os negócios que funcionam. Os outros ele deixou por mão. Você não sabe gerir, filho? Tava brigando comigo? Fica lá e gera isso aqui. O cara quebrou, tá? O cara afundou. E aqui tem uma coisa. Ele é dono da maior televisão da Índia. Reparou que tem uma outra coisa comum entre todos os bilionários? Todos eles compram mídia. Todos. Warren Buffett do Washington Post, o Jeff Bezos, idem, o Elon Musk é dono do Twitter, que agora virou o X. Todos eles. O Arnaud, perdão, o Arnaud é dono do maior jornal da França, e assim vai. Por quê? Porque ele faz a narrativa. O mundo é feito pelo storytelling. Não existe o que a gente chama de verdade e mentira. Todo mundo considera verdade ou mentira a partir da métrica dele, do embasamento dele. E de onde vem o embasamento dele? Do storytelling que ele acredita. Quando você controla a narrativa, fica muito mais fácil para você fazer o resto. Podem pesquisar todos, sem nenhuma exceção, comprou a mídia. Ele é dono da mídia, ele é dono do processo. Bem interessante, né? É uma coisa que a gente tem que gravar, sabe? O Carlos estava falando, momento Carlos Tititi. Ó, você viu? Agora é Tricotando com Carlos. Nós vamos ter um momento hoje do Tricotando com Carlos, que é a parte de fofocas sobre a família Ambani. E é óbvio, eles são os tentadores no último.
casamento de uma das filhas em 2018 foi uma das maiores festas da história e custou nada menos, nada mais, nada menos do que 100 milhões de dólares. Vou repetir. A festa custou 100 milhões de dólares, só a festa de casamento da filha. E ele teve outros filhos. Acabou de ter um casamento agora que foi uma naba também, como o Carlos já adiantou, dando spoiler, até a Beyoncé participou deste casamento. Engraçado, Catu, que eu vi que ele deu no casamento, para os padrinhos, ele deu um EP, né, um Audemars Piguet para cada um deles. Então, por favor, já se prepare para o teu casamento, mandar para cada um dos padrinhos um EP bonitinho, tá? Que eu já estou esperando o meu. Eu posso até mandar um do tamanho do braço. Ele mandou um para cada um. E na verdade era modelo exclusivo. Este não tinha como ter fora. Se não me engano, custa em torno de 1.800.000 reais cada IP daquele, tá? Só É para isso. a gente desenhar. Carlos mesmo disse que ele tem a maior mansão do mundo, o maior, a mais cara casa do mundo, de 1 bilhão de dólares, tá? E Ô, 600 Luiz, funcionários. até parece uma favela aqui. Eu até vou mostrar aqui pra galera que tá assistindo. Não sei, você deve estar vendo aí, ó. Olha lá, Sim. aqui é a mansão dele aqui. Na verdade, é um prédio em Mumbai, né? Que é avaliado em. Olha aqui, aqui tá os relógios aqui, ó. Olha lá, Que ele viu? falou. Aqui tá os relógios É tudo dos uns padrinhos Royal aqui. Oak. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É. Se não me falha a memória, ele mandou fazer. E essa é a casa aonde ele vive com a família. Tem 3 L pontos e tudo é considerada a mansão mais cara do mundo, né? E Parece, na 16 verdade, andares. um. É, exatamente. É isso aí. Tem uma coisa que me marcou pesquisando ele, que é assim, ó. Quando eu voltei de Stanford, ele falando de Stanford, perdão, quando ele voltou de Stanford, ele perguntou pro pai dele, pai, e agora, como que vai ser meu trabalho? Lembra que o pai estava doente. O que que eu vou fazer? Aí o pai dele respondeu, se você tiver um trabalho, você vai ser um gestor a vida inteira. Então faz o seguinte, seja um empreendedor, que assim você será livre para decidir o que você quer ser da vida para sempre. Putz, cara, fica bem mais fácil com um mentor desse em casa, hein? Olha o que esse cara disse pro filho. Filho, você foi para Stanford. Nós somos multimilionários. Mas se você vier aqui procurando trabalho, você só vai ser um gestor dessa empresa. Agora, se você for um empreendedor, você vai ser livre para decidir ser o que você quiser da tua vida, incluindo ter uma casa de 1 bilhão de dólares, incluindo pagar 100 milhões de dólares na festa da filha, incluindo dar Ademar Piguet para os convidados. Porque o dinheiro é meu e eu gasto do jeito que eu quiser. Você tá sacando a ideia? Já foi desenhado isso para ele. Tá, Luiz, o que que você vai roubar dele? Eu vou roubar dele. A escolha do negócio faz uma diferença enorme. Eu nunca tinha visto uma história desse jeito, em que duas pessoas saem da mesma educação, do mesmo background, da idades parecidas, com o mesmo dinheiro, na mesma empresa, com os mesmos pais, no mesmo país, tudo igualzinho, e um vira o nono mais rico do mundo e o outro fale, quebra, destrói uma fortuna bilionária. Assim eu nunca tinha visto. Tá? E o que que foi? Fora todos os conhecimentos e o preparo como pessoa do Mukesh, ainda foi óbvio, ele foi estrategista, escolheu os negócios certos para aquele momento. E aquele momento, o negócio certo sim era estar no ramo de petróleo. Se você notar, agora ele está guinando do rumo do petróleo para a tecnologia. Porque agora ele já não é mais os petrodólares. Agora ele já olha, peraí, o que me importa é tecnologia. Eu quero ser sócio do Google, do Facebook. Genial, correto? É simplesmente de aplaudir esse cara. É incrível. Luiz, o que você deseja para ele? Que ele faça mais festas de casamento e que gaste cada vez mais. Eu quero ver o momento que ele faça uma festa de 1 bilhão de dólares. Por quê, Luiz? Porque, primeiro, ele merece, e segundo, ele faz uma ordem inteira de empreendedores sonhar em conseguir fazer o mesmo. Ele puxa a régua para cima.
e faz com que a gente busque ter a mesma coisa. Que a gente não tenha mais vergonha de ver o relógio que a gente anda no braço, o carro que a gente está tendo ou a casa. Que a gente tenha porque a gente mereceu conquistar aquilo. A gente trabalhou igual um louco para conquistar aquilo. Ah, mas veio de berço de ouro, assim é fácil. É fácil não. O irmão dele está no zero, devendo para todo mundo, acabou e faliu. Não vai falar que é fácil, não. O irmão dele é prova de que não é fácil. Não é fácil. Você fala que é fácil porque tá na mão do outro, porque não tá na tua. Se tivesse na tua, você ia achar bem difícil e bem complicado. Você entende? Esta é a mensagem principal do Moocast, que história muito bacana, né? Muito legal. Vai, Catu, puxa aí. Agora que você deu todo o spoiler antes, eu te falei que você tinha dado todo o spoiler, né? Mas vamos em frente. Cara, eu vendo ali, até além dele escolher os negócios certos, eu acho que um grande ponto é o cara não parar, né? Sempre buscando coisa nova, investindo coisas novas. Ontem a gente falou do Warren Buffett. O Warren Buffett é um cara que sempre está buscando, entrando, por exemplo, em alguns negócios pesado, como a Apple, por exemplo, recentemente. Ele não, ele saiu de um que dá muito dinheiro, que é o petróleo. E ele foi para um outro, porque a Jill lá, ela tem 400, eu estava olhando aí, 450 milhões de assinantes na Índia. Cara, 450 milhões é mais que dois Brasis, por exemplo, ali de cliente dentro desse negócio. E óbvio, você chama a atenção de empresas como Facebook e Google. Por que que os caras querem estar perto? Primeiro, mercado indiano. Segundo, o cara é poderoso para um caramba ali na Índia. E o Mark Zuckerberg, ele não é burro, ele vai pensar assim E é um também, ó, e é um eu, Midas, né? exatamente, Ele é o um Mark Midas. Zuckerberg, Tudo que ele põe a mão é, vira ouro. eu me aproximo disso, eu estou colocando dinheiro na Índia, 5 bilhões que ele colocou, o Google também, obviamente eu estreito relações com o governo indiano, que tende a pensar 3 ou 4 vezes antes de colocar qualquer ascensão dentro do negócio. Então ele vai buscando caminhos e se unindo com grandes do mundo, né? Vai gerando Na verdade, conexão com isso. Na verdade, a família Ambani me dá vários pensamentos e várias provocações. E eu vou tentar passar alguma delas aqui até pra gente, tá? Porque, acreditem, gente, eu e o Carlos, Vika, o pessoal, nós estamos realmente neste momento aprendendo junto com vocês. A gente está criando e fortalecendo os nossos princípios e a nossa lógica aqui dentro. Estou aprendendo a fazer negócio e princípios aqui dentro, tá? Por sinal, um abraço pro seu Mário, pai da Vika, que tá aqui, que eu acabei de ver ele mandando Cara, mensagem. inclusive, esse quadro tá virando quase um tititi do empreendedorismo, né? Tá eu e você discutindo a vida dos outros e o negócio dos Não, outros mas aqui, sabe né? por quê, Catu? Porque quando vai para Forbes, ou vai para um livro, ou vai para uma palestra, só vai a parte boa. Uhum. Só vai o princípio do Só vencedor. vai, Não só vai ao fala da palco. desgraça. É. A minha pergunta é o seguinte: por que que o velho Ambani, o pai dos meninos, mesmo sendo bilionário, por que que ele não deixou um testamento Testamento. dizendo o que que ele queria, como dividir essa empresa? Por que que ele fez isso? É Foi por um... acidente, por deixar um cara que planejou a vida inteira? Ou é porque ele Cara, realmente queria passar vamos, eles numa vamos, prova? eu acho que queria passar numa prova porque ele teve um ataque cardíaco em 1980 e oitenta e ele teve, cara, quem tem um ataque cardíaco, um familiar que sofreu um ataque cardíaco, ele sabe que a vida de uma pessoa ou qualquer coisa pode acontecer de uma hora para outra. Se ele não fosse colocar em prova, isso ele teria Mas ainda pensado assim, antes. ele viveu muitos anos ainda, cara. Muitos anos, muitos E os anos. Ele meninos sabia, controlando a ele empresa. conhecia Não os era ele filhos. controlando a empresa, eram os É, meninos era controlando a eles. empresa. E por que que ainda assim ele fez questão de deixar eles discutirem realmente? Quebrarem. Porque quebrou, né? Quebrou a família, quebrou tudo. É. Qual foi a lógica disso? Qual foi a motivação, no teu ponto de vista? E eu acho que pode ter colocado em prova. Tanto é que quem fez a conciliação, segundo o storytelling que fala, quem bateu o martelo e falou é metade para você e metade para você, foi a mãe dos Sim. dois meninos, depois de 3 anos deles quebrando o pau na justiça. Agora pense o seguinte. Pense o seguinte cenário. Isto é uma aula para todo mundo, gente, que empreende, que tem sócios, que tem parceiros. O nosso ultrapassa um pouco isso, como vocês sabem. O meu caso, o meu Carlos e Vika, a gente é sócio de vida, né? De tudo. É diferente a pegada. Não existe
Eu não consigo comparar o nosso caso com nenhum outro. Eu nunca vi, tá? Desse jeito eu nunca vi. Exatamente assim eu nunca vi. A pergunta é, qual que é a vantagem de você criar uma cisão dentro de um grupo, de um conglomerado desse, tá? Qual que seria a vantagem disso? Para pensar. Olha como o ego pode levar as pessoas a tomar uma decisão terrível. Pensa no irmão perdedor, tá? Porque aqui tem um perdedor, claro. Luiz, não tem, gente, pelo amor de Deus. Esse cara nunca mais vai conseguir viver uma vida normal. Por mais que ele tenha dinheiro ainda, ele deve continuar sendo milionário. Mas imagina você levar o peso, primeiro, de levar a tua família inteira e uma empresa de décadas que teu pai criou, levar ela à bancarrota, quebrar, já é uma dor terrível. É uma das piores dores que pode ter. Agora, o teu irmão que começou uma outra empresa paralela àquela, uma nova, e ele é o nono homem mais rico do mundo, essa dor multiplica por 150. Não seria mais fácil essa família ter unido, juntado todo esse dinheiro e toda essa lógica e ter remado junto? Você entende o conceito, né? Eu tenho um ponto de vista muito claro disso. Eu sou um cara que eu tenho um problema muito sério com herança. Muito, eu não acredito. É uma instituição que eu não acredito, eu não acredito. Eu acho que ele tinha que continuar lá. Meu ponto de vista, né? Ela devia continuar como fundação, como é a Rolex. A Rolex é assim, se vocês forem pesquisar. Ela deveria continuar como fundação e sim, a família ganhar dinheiro do retorno que essa empresa dá, mas não do ativo geral dela, porque daí não ia ter cisão. Ô Luiz, Aí não ia sabe ter que esse é um quebra, porque você não ponto, ia poder vender. esse é um ponto muito interessante. Se você vê o próprio prêmio Nobel, né? O que que acontece? O Alfred Nobel que criou o dinamite, na verdade, todas as premiações, o Prêmio Nobel de Medicina, Prêmio Nobel de Economia, Prêmio Nobel da Paz, todo esse prêmio são pagos com os juros da fortuna que ele deixou. Ele deixou uma herança, então tem aquela fortuna, deixou aplicado esse dinheiro, criou aquela fundação e o Prêmio Nobel da Paz, da Medicina, é feito, é pago com os juros daquilo que ele deixou. Porque ele tinha, Essa é a, é pro- outra essa é história, a que tinha criado o prova, Dinamite. esta é a prova que os juros compostos funcionam. Porque ele nunca mais mexeu nesse dinheiro, uma fundação cuidou desse dinheiro, ela não tem fins lucrativos, então ela só investe e pega a renda passiva. Com a renda passiva, ela continua pagando esses prêmios durante todo esse tempo. E detalhe, foram aumentando os prêmios, eram poucos, agora são muitos. Vai São cada hora tendo muitos. mais prêmio dessa É, parada aí, eles vão lá e foi aumentando também o quanto a pessoa ganhava quando ganha o prêmio, né? Para você ver como realmente os juros compostos são uma força muito, muito, muito importante no enriquecimento da pessoa mesmo. Na verdade, é a parte mais importante. Vou além, é a única parte que importa. Os juros uhum. compostos e o longo prazo é a única coisa que importa. Todo o resto é espuma. Tudo é espuma. Tudo. No final, o que dá retorno, gastar menos que ganha e guardar o resto a juros compostos por longo prazo. Acabou. Ó, juros compostos, longo prazo. Juntou essas duas coisas, foi. Sempre vai ficar milionário. Sempre, sem nenhuma chance de dar errado. Sem nenhuma chance de dar errado. Luiz, mas o outro, o Ambani novo, ele quebrou. Ele não quebrou investindo e guardando como renda passiva. Ele cobrou. Você sabe o que aconteceu, não sabe? Ele parou de querer ter uma empresa. Ele começou a querer competir com o irmão. Quanto mais o irmão crescia, mais ele queria competir. Como o irmão era mais habilidoso e estava num negócio melhor, ele não conseguia, ele se arriscava mais. Só que, segundo o Warren Buffett de ontem, você tem que ter conhecimento para arriscar mais. E ele não foi atrás do conhecimento, ele foi só na raiva de arriscar mais. E você arrisca mais, obviamente que a probabilidade de dar errado aumenta, ao ponto dele ir para cucuia, né? Sumir, desaparecer. E aí tem aquela regra número um do Warren Buffett. Sobre dinheiro, nunca perca dinheiro. Regra 2. Nunca esqueça a regra um. E ele quer dizer, não se coloque num ponto que possa ir à ruína. É isso que ele quer dizer. Não é só perder dinheiro no dia a dia, é sobre ir à ruína. E o Anil se colocou na posição de ir à ruína. E foi. Toda vez que você se colocar em posição de ir à ruína, a longo prazo, uma hora você vai. Uma hora você vai. Tá? Não tem jeito. E aí vai para várias coisas, tá? Aí vai para quem tá acima do peso, para quem fuma, para quem bebe e para quem anda de moto, tá, Catu? Coloca numa possibilidade para ruína, um dia vai.
Um dia vai, não tem como. A probabilidade uma hora te alcança. O risco é muito pequeno. Pega um risco muito pequeno e aplica ele para longo prazo. Basta acontecer uma vez que acabou tudo. Uma vez. Você entende? É uma vez. É uma doença, é um dia, é uma batida, uma vez que aconteceu um fato que a gente chama de cisne negro, tudo foi embora. Já era. Fica aí uma mijada pro Catu já em público. Boa. É isso. Vika, Cadê as perguntas, gente? você lembrou da empresa lá que da China lá? Que você A sabe o nome dessa Tencent. empresa, eu não lembro. Como? Tencent, Tencent, né? É, Tencent é o nome da dona do empresa. Que WeChat. faz tudo. É lá você não tem cartão de crédito, né? Então você faz tudo pelo celular. A Tencent é o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o banco, o cartão de crédito, ela é tudo em um único aplicativo, tá? E o negocinho de jogo e o streaming, tudo Então, a na mesma Tencent coisa. é a dona, né, dessas empresas. Esse aplicativo que você está falando é o WeChat. Daí lá Boa. eles só usam esse daí. Boa, era exatamente isso que eu estava procurando. Perguntas, Vika, vamos lá? Vamos lá. Luiz, se fosse trocados os ramos do irmão, você não estaria que não acho que o mesmo estaria bilionário e o outro teria quebrado? Eu te garanto que o outro não teria quebrado. Eu dou certeza absoluta que o outro não teria quebrado. Mas eu acredito que nenhum dos dois teria quebrado. Tá? Eu acho que o Mukesh continuaria muito bilionário e iria entrar na lista da Forbes igual, mas com mais tempo. E o Anil ia durar mais tempo como rico. Agora, lá no futuro, porque você tem que imaginar, gente, vocês têm que imaginar como funciona vetor. Você tem que pensar em vetor, é uma coisa muito importante. Porque eu vou desenhar aqui, não era minha ideia, porque fica uma coisa meio chata, né, como aula, mas eu acho que isso vale tanto a pena que eu vou até fazer. Porque eu não tinha nem preparado aqui, eu vou fazer. Vamos fingir que a gente tá em casa e vamos fazer essa parada aí. Deixa eu dividir aqui para vocês, ó. Você tem que imaginar assim, tá? A lógica do vetor. Vamos imaginar um cara aqui, ó. Luiz de 2000 e uns quebrado, tá? 8 milhões negativo. Então tava aqui, ó. Vamos pegar na escala do dinheiro, que aqui tá o zero. Tem gente que fala, Luiz, mas eu não tenho nada. Eu tinha inveja de você nesse momento. Luiz, por quê? Porque eu tava aqui, ó. Na escala. Deixa eu pegar uma escala aqui. Legal. Eu tava aqui, ó, no -8. -8, tá? E vamos pegar um fulaninho. Fulaninho. Fulano. Vamos pensar que o fulano ganhou no Big Brother, tá? Na mesma época que eu tava na merda, ele ganhou R$ 1 milhão no Big Brother. 1 milhão. Então o fulaninho tá com R$ 1 milhão e eu tô fudido. Por isso que eu não me importo com o verbo estar. Se tem um verbo que eu não me importo, é o verbo estar. Porque o verbo estar nada mais é do que um espelho da onde eu estou agora. Ele me diz sobre o meu passado, o que eu fiz e o que eu conquistei no passado. Ó, esse cara já ganhou no Big Brother. Quando? Ontem. E eu tô com uma dívida ontem, que veio de ontem. Eu me preocupo com outro verbo o tempo todo. Eu me preocupo com o verbo ser. E graças a Deus que em português eles têm uma diferença muito clara entre ser e estar. Algumas línguas não têm essa mesma diferença. O nosso tem muito claro ser e estar. Porque o ser muda tudo, porque o ser está ligado a futuro. Eu vou te provar isso. Eu estava quebrado, ó, estava, que é o estar, quebrado. Mas o meu vetor era apontado para cima. Eu ganhava mais do que eu gastava como pessoa física. O que quer dizer que cada dia eu teria menos dívida. Quanto mais o tempo passasse, menos dívida eu ia tendo. Quando eu passasse do zero, eu ia tendo ativo.
Dinheiro faz dinheiro ia tendo mais ativo, dinheiro faz dinheiro ia tendo mais ativo, dinheiro ia tendo mais dinheiro ia ter mais ativo, dinheiro mais dinheiro eu tenho mais ativo. Porque eu sempre fui verbo ser rico. Luiz, me fala aí, o que é uma pessoa rica? Rico é aquele que gasta menos do que ganha e guarda o saldo, investe o saldo a longo prazo. Esse é o rico. Não é subjetivo, é objetivo. Rico é quem gasta menos que ganha e guarda o resto, investe o resto para longo prazo. E cada dia ele fica mais rico. A musiquinha disse, é que o rico cada vez fica mais rico. Em compensação, o nosso amigo de Big Brother, tá? Não tô falando de um caso específico, nem lembro as pessoas, tá? Só tô te falando que o cara poderia ter ganhado na Mega Sena ou qualquer coisa. Ele provavelmente é pobre, gasta mais do que ganha. E aí, cada dia ele vai ter menos, 900 mil. Aí ele compra um carro importado, aí ele compra uma casa, aí ele esqueceu que tem que pagar seguro, IPVA, IPTU. Aí ele vai começar a ir pra balada, aí ele começa a ir, não sei o que lá, entra na dívida. A hora que ele entra na dívida, passou dessa barra para baixo, juros compostos comendo contra ele, cartão de crédito comendo, cheque especial, ferrando tudo, até o momento que ele quebra e fale. Por isso que o ser é muito mais importante que estar. E por isso que o vetor importa. E você vai ter que saber que aqui, o Mukesh era vetor para cima, sempre. E o Anil era vetor para baixo. Não tem problema nenhum você dar Ademar Piguet de 1,8 milhões de reais para os teus padrinhos e gastar 100 milhões de reais numa festa de casamento. Desde que o que você ganha seja maior do que o que você gasta. Luiz, mas ele gastou cento e poucos milhões de dólares em um único mês num casamento. Legal, se ele ganhou 600 milhões naquele mês, ele está com 500 positivo para investir aqui a longo prazo. E eu posso te garantir, e o Carlos vai falar, é verdade, Luiz, não foi ele que pagou. Ele não pagou. Ah, isso daqui? Não fui eu que paguei. Isso daqui não fui eu que paguei. Não paguei nada dessa porra aqui. Não, não paguei a Beyoncé, não paguei ninguém disso. Porque rico não paga as coisas. Quem paga as coisas para ele, na verdade, é a renda passiva dele. Foi os juros, barra dividendos, barra qualquer outra coisa que ele ganhou de renda passiva. Luiz, me defina a renda passiva. Dinheiro que entrou no teu bolso sem você ter feito porra nenhuma por ele. Isso é renda passiva. Você entende? E eu acho que agora ficou bem completinho, né? Foi importante puxar essa parte, né? Boa. Catu, mostra para eles quem não entrou para a tribo ainda como faz para entrar para a tribo. Lembrando que durante este mês de agosto que está entrando aqui agora, vai ter várias coisas. Primeiro, nós vamos continuar um treinamento chamado Avançado, que na verdade é o Premium para a tribo. Depois, nós vamos ter. Alguém vai ganhar a Mercedes do Carlos dentro da tribo. Depois vai ter a Surpresa Tribo, que foi a maior, vai ser a maior dentro de 10 anos. Luiz, me conta. Eu vou te falar que quem tá na tribo, não tô nem falando quem vai entrar agora, tá? Porque tá incluso. Mas quem já está, se você já acha que é o melhor investimento que você fez na vida, se você acha que a gente já dá muito e que é over delivery, se prepare, porque agora você vai cair de costa, tá? Porque vai vir uma coisa muito fora do comum. E para completar, o que não é a surpresa, vai ter o Millionaire Maker. Alguém aqui dentro vai ganhar 1 milhão de reais dentro das operações, do investimento e tudo mais durante a participação. E lá para o final do ano nós temos o dinner, que vai ser nada mais do que o gala nosso, um jantar de gala que um dia, durante o dia, treinamento com os maiores nomes mundiais do mercado financeiro. Vocês vão ficar besta. E é só pra gente fechado, não tem como a pessoa comprar, entrar, não tem jeito. Vai ser em torno de 200 pessoas convidadas da tribo, vai ter lá como que separa. E no final, jantar de gala, black tie. Eu nunca usei um fraque, nem Na um estica. Vai negócio, vou na, colocar. Primeiro, vai ó, na gravata estica. borboleta, nunca coloquei, vou Ó, colocar. fiquei sabendo que lá no lugar tem uma charutaria também, vai ter uma. Benção. Pô, Aí é benção. então, Aí é benção. exatamente, vamos fumar um charuto com a gente lá, todo mundo da tribo. Vai ser espetacular esse jantar de gala que é somente pra tribo lá. Eu vou pôr na tela aqui, na verdade, eu pedi pra você colocar, mas eu vou colocar aqui que já tá pronta. Aqueles que querem entrar para a tribo, aproveite.
Lembrando que agora vai ter um evento do Jackson, daqui 3 semanas. A partir do evento do Jackson vai ser feito a mudança de preço da tribo. E é inegociável. Eu não estou blefando, tá? Porque a gente não precisa fazer isso. A gente nunca fez esse joguinho. Eu tô só avisando quem tá antes, tá? Basta mandar um WhatsApp pro mais 55 41 99 807 47 30. Repetindo, mais 55, que nada mais é do que o DDI do Brasil, 41, que é o DDD de Curitiba, 99 807 47 30. Dentro do meu Instagram, lá no Luizota, aqui ó, por aqui também está lá, ó, Luizota Oficial, tá? Acredito que dentro do Carlos deve ter lá também, tá? Basta clicar aqui que, ó, quero ser membro. Clica aqui que já aparece lá também o contato. Alguém da equipe vai ligar para vocês, explicar como funciona, ver se é para você, né? Ver se é para você, se vale a pena para você isso, porque a gente não quer que você fique aqui infeliz. A gente tem que caber para você mesmo, tem que ser legal. A gente vai estar de braços abertos e acredito que aí começa a mudar a tua vida para sempre. Valeu? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Faltou alguma coisa aí, Gato? Não, é isso. Boa. Amanhã tem mais todos os dias, lembrando que a gente está aqui às 8 horas da noite, fofocando sobre a vida dos Ô, Catu, o que que você acha maiores, da gente né? amanhã inverter? Porque amanhã você faz a apresentação e eu faço os comentários e as provocações. E eu Tá Pode já ser. dentro? tenho convidado aqui então para estar junto com vocês. O Gustavo Fechou. vai estar É junto aí que, com. é que hoje ele já adiantou a parada, falou tudo. Tipo, era 3 minutos, eu falei, galera, vamos embora, terminamos, já conhecemos o Mukesh, vamos pro próximo. O Carlos é perigoso Boa. fazer, tipo, o 100 da Forbes em um dia só. Ele vai pegar em 2 horas e vai fazer a da vida dos 100. Só fofoca, cara. Vestido que a Amanhã, mulher usou. amanhã eu puxo, eu faço a fofoca do bilionário. O Luiz é o comentarista, o Leão Lobo da vez será o Luiz. Léo Dias. Luiz Léo Dias, é isso aí. Beleza, gente? Preparado. Então, Valeu, galera. Muito obrigado pela presença. Valeu, até mais. abriu. Fui! Falou.